Fala pessoal, Lucas Lentini aqui e a gente está indo para mais uma segundona de plantão sim. E hoje a gente vai discutir o caso de um paciente, de 68 anos que veio ao pronto-socorro por dispneia. Quando você conversa com ele, ele queixa que tinha um pouquinho de dor torácica, ventilatório dependente, a falta de ar tinha começado na noite anterior. De antecedente, não usava medicamentos, era tabagista, de 20 anos maço, mas já tinha parado há um tempo. Sinais vitais: chama atenção uma frequência cardíaca de 125, o resto relativamente normal, saturando 95, uma PA boa, frequência respiratória de 24, a febril destro normal, exame físico não te chamou atenção. Aí a gente tem então basicamente um paciente com dispneia, e aqui sempre lembrar, que as 4 principais causas aí que a gente tem que lembrar: congestão, broncoespasmo, infecção e TEP. Broncoespasmo, não tinha nenhuma sibilância do exame físico, não tinha outros sintomas, não tinha tosse, não tinha história de DPOC, nada disso. Congestão, não tinha sinais de congestão ao exame físico, a história não era sugestiva. Infecção, poderia ser, mas assim, aqui não chamava atenção muito. E TEP, sempre uma possibilidade, ainda mais com taquicardia. Vamos pedir os exames iniciais, pedimos o eletro, que não tinha nada demais, tinha uma taquicardia sinusal, como no exame físico, já sugeria, e um raio-x de tórax normal, que aí já falava muito contra uma pneumonia e infecção. Sobrou TEP para a gente pensar, que a gente sempre tem que pensar, apesar de não ser dos mais prevalentes desses 4. E quando a gente pensa em TEP, a gente faz o Wells. O nosso paciente, ele pontuava no Wells baixo risco, ele só pontuava frequência cardíaca. Se a gente vai ver lá, não tinha sinais de TVP. Se você considerar que não tem nenhum diagnóstico alternativo, ele pontuaria aí um risco intermediário, beleza. Mas de resto, não tinha imobilização, não tinha câncer, nada disso. Ele vai pontuar ou baixo risco, se você considerar que existe uma probabilidade alternativa maior do que TEP, ou risco intermediário, se você acreditar que a probabilidade de TEP é a mais provável. Tem uma certa subjetividade. Vamos supor que a gente considera que é risco baixo. A gente iria para o PERC, que é o Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria, que ele já pontuaria só pela taquicardia. Então, não ia adiantar muito, a gente ia cair como se fosse risco intermediário, que é solicitar o dedímero. Lembra que quando é risco alto, direto angiotomo, risco baixo, a gente pode tentar o PERC, risco intermediário é dedímero. Isso pensando na estratificação do Wells de 2 a 6, menor que 2 baixo, 2 a 6 intermediário, maior que 6 alto. Beleza, independente disso, pediu o dedímero 1450. Habitualmente o corte é 500, mas para um paciente de 68 anos a gente poderia usar o dedímero ajustado, que seria negativo abaixo de 10 vezes a idade, ou seja, menor que 680. Lembrando que isso só vale para pacientes com 50 ou mais anos, porque a gente quer aumentar o corte, não diminuir. Bom, dedímero positivo, não resta outra coisa senão ir para angiotomo. Pedimos a angiotomo, e só um detalhe, aqui vamos considerar que a gente já tem uma probabilidade intermediária alta nesse momento, Era baixa, intermediária, mas aí vem um dedímero alto, a gente está com uma suspeita, no mínimo, moderada para alta aí de TEP. Então a gente já pode iniciar anticoagulação nesse momento. Se vier negativo, tudo bem. Se vier positivo, a gente dá sequência no tratamento. Enfim, podemos começar já a anticoagulação. Fizemos a angiotomo e a angiotomo veio positiva. Você pode ver aí que tem um tepão ali bilateral e tal. Bom, confirmou TEP. E agora? Bom, o tratamento do TEP, ele varia muito, tanto em termos de local de tratamento, como em termos de tratamento mesmo, conforme o risco desse paciente. Então a gente tem que sempre estratificar. E a maneira de estratificar risco num paciente com TEP é clínica, por meio da avaliação clínica mesmo, objetiva, scores, como o PESI, que é o mais famoso, e exames.
Então vamos lá. Como que um paciente com TEP pode vir a óbito ou piorar? Basicamente, por aumentar muito a pressão na artéria pulmonar, o ventrículo direito, que é uma câmara fraca, né, fininha, não tolera bem aumentos de pressão. Como o VE tolera? Se a gente aumenta a pressão quando a gente corre, o VE tolera bem, né, a pressão na aorta. Agora, se você aumenta a pressão subitamente na artéria pulmonar com TEP, o VD sofre. E no que o VD sofre, você faz um choque cardiogênico de VD, que a gente frequentemente chama de choque obstrutivo, né? Enfim, tanto faz a nomenclatura que você queira usar, o fato é que o mecanismo é esse, e o paciente choca, fica hipotenso tal, e evolui mal. Então o que eu quero dizer é que para o paciente evoluir mal com um TEP, ele tem disfunção de VD. E é isso que a gente vai procurar quando a gente vai fazer uma estratificação. Primeira coisa é, o paciente está hipotenso, está chocado? Se ele está hipotenso, ele é alto risco. Acabou. Se ele não está hipotenso, aí a gente usa o resto do que a gente tem para fazer essa estratificação. O resto vai ser o PESI, que é um score que leva em conta um monte de coisa, a gente calcula em computador, celular, e ele dava um PESI 3. O PESI vai de 1 a 5, sendo que 1 e 2 é baixo risco e 3 para cima é risco alto, progressivamente, obviamente. Existe o PESI simplificado, que se você responder não para tudo, né, o PESI simplificado 0 é baixo risco, 1 ou mais é alto risco, ele pontuava também. Então, ele é um cara que, de saída, ele não é nem alto risco porque ele não está chocado, e nem baixo risco porque o PESI já deu 3. Existe agora uma substratificação, que é PESI intermediário baixo e intermediário alto. Para isso a gente vai para exame de sangue e exame de imagem. Ambos procurando sobrecarga / injúria do ventrículo direito. Por imagem, como que a gente pode ver o ventrículo direito? O mais óbvio é por ecocardiograma. Ventrículo direito sobrecarregado, um tápice baixo, que é uma medida de contratilidade, tem função de VD, beleza. Agora, nem sempre a gente tem o ecocardiograma disponível fácil no PS. Então, nesse caso, a gente pode fazer essa avaliação pela própria angiotomo que fez o diagnóstico. Se você tem uma relação VD sobre VE acima de 0,9, sugere sobrecarga de VD. Se o VD for maior que o VE, ou seja, a relação maior que 1, sugere mais fortemente que existe sobrecarga de VD. Não necessariamente levando a choque, mas já é um estágio que te deixa mais, já é uma alteração que te deixa mais preocupada. Talvez seja um estágio pré-choque, entre várias aspas. Alguns pacientes vão evoluir assim, muitos outros não. Em termos de exame de sangue, o que pode avaliar a injúria de ventrículo direito, sobrecarga? Troponina e eventualmente BNP. Nosso paciente não tinha sobrecarga na imagem, VD sobre VE era menor que 0,9 e a troponina era positiva. Então esse cara cai num risco intermediário baixo. Por quê? Ele não era nem baixo risco nem alto risco e ele tinha um dos dois alterados. Ele tinha só exame laboratorial, imagem era normal. Se os dois estivessem alterados, ele seria intermediário alto, que tem um risco maior de evoluir mal. Mas ele era intermediário baixo. Aqui vai mudar só o nosso grau de vigilância, porque esse paciente não é candidato a trombolítico, como seria no alto risco, só paciente chocado ganha, e ele não é candidato a tratamento domiciliar, que seria o paciente de baixo risco sem disfunção de VD. Baixo risco pelo PESI e ou pelo RESTIA, que é um critério que avalia se o paciente pode ser tratado em casa. Às vezes pode, se ele é baixo risco, preenche alguns critérios, que não é o objetivo aqui agora da gente discutir. Esse paciente fica internado, não é candidato a trombolítico, então o que sobra para ele é anticoagulação. A gente já tinha começado quando a probabilidade era intermediária alta, então a gente dá sequência com enoxaparina 1 mg a quilo de 12 em 12, porque ele tem função renal normal. Depois a gente pode transicionar para um DOAC ou para varfarina. Beleza? Então, esse era o caso de hoje. Até o próximo Plantão Sim.